A mulher que reclamou com Jesus. O que a Bíblia ensina? Há uma cena nos evangelhos que desconforta a maioria dos leitores, não porque seja violenta, não porque seja incompreensível, mas porque o que Jesus diz nela é difícil de encaixar na imagem que a maioria das pessoas tem dele. Uma mulher pede ajuda. Jesus parece recusar. E a palavra que ele usa para descrevê-la, a palavra cão, está no texto. Este vídeo é sobre essa cena, sobre o que o texto diz, sobre o que o texto não diz, e sobre por que a diferença entre os dois importa mais do que qualquer conclusão apressada. Mateus 15, versículo 21. Jesus partiu dali e foi para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom era território gentio, Fenícia, a costa do Mediterrâneo, ao norte de Israel. O texto diz que Jesus foi para lá. E o texto de Marcos acrescenta: entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Marcos 7, 24 diz que ele não conseguiu ficar escondido, porque mesmo ali, fora do território, ele foi encontrado. E chegou uma mulher. Mateus chama de cananeia, Marcos chama de Ciro-fenícia, grega de nascimento. Os dois evangelhos concordam num detalhe que define a cena inteira. Ela tinha uma filha com um espírito imundo, e a filha estava em casa, e a mulher veio e caiu aos pés dele e suplicou. E Jesus não respondeu. Mateus 15, 23. Ele não lhe respondeu palavra, e os discípulos chegaram e pediram: despede-a, pois está gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: mas não a ela. Aos discípulos: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela ouviu isso, e veio, e prostrou-se diante dele, e disse: Senhor, socorre-me. 2 gregos, Kyrie boetei, Senhor, ajuda-me. E agora Jesus responde diretamente a ela, e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos, em grego, kinarion, diminutivo de cão. Não cachorro selvagem, cachorrinho, mas a direção da metáfora é clara: filhos de Israel e os outros. E aqui está o que a maioria das leituras passa por alto. A mulher não foi embora, não desmoronou, não se ofendeu em silêncio. Ela respondeu: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nai Kyrie. Sim, Senhor. Ela não contestou a metáfora. Ela não disse: mas eu não sou um cachorrinho. Ela entrou na metáfora e encontrou dentro dela o que precisava, se há filhos e há cachorrinhos. Os cachorrinhos estão sob a mesma mesa e as migalhas caem. E Jesus disse a ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como quiseres. E a sua filha ficou sã desde aquela hora. Agora, aqui está o que o texto não faz. O texto não explica por que Jesus inicialmente não respondeu. O texto não explica por que Jesus usou a metáfora dos cachorrinhos. O texto não diz se Jesus estava testando a mulher. O texto não diz se Jesus estava sendo genuinamente restritivo. O texto não diz o que aconteceu dentro dele quando ela respondeu. O texto registra o que foi dito e o resultado. O que aconteceu no meio é silêncio. E há um erro muito comum na leitura de textos antigos. É preencher o silêncio com certeza, dizer: eu sei o que Jesus estava fazendo, com a mesma confiança de quem estava na sala. Há 2 leituras principais desta cena. Ambas são sérias, ambas têm evidência textual. A primeira leitura: Jesus estava testando a fé dela. Essa leitura tem suporte na tradição de narrativas de teste na Bíblia hebraica. Abraão sendo testado, Jacó lutando, Jó esperando, o silêncio e a resistência como forma de revelar a profundidade da fé. E o texto termina com Jesus dizendo: grande é a tua fé. Se o ponto é a fé, talvez a resistência inicial fosse o mecanismo de revelação da fé. A segunda leitura: Jesus mudou de ideia.
Essa leitura tem suporte em outros textos dos evangelhos. Mateus 10, 5 a 6. Jesus instrui os discípulos a não irem aos gentios ou samaritanos, só às ovelhas perdidas da casa de Israel. O ministério de Jesus durante sua vida tinha um foco geográfico e étnico definido. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa frase não é inventada para esta cena, ou é consistente com o que o texto registra sobre o escopo do ministério de Jesus durante sua vida terrena. E se o que o texto registra é que uma mulher gentia, com um argumento preciso e uma fé extraordinária, ampliou o escopo do que Jesus estava fazendo, essa leitura levanta uma questão teológica mais profunda. Se Jesus era plenamente humano, o que significa ser plenamente humano inclui ser capaz de aprender, de ser surpreendido, de encontrar algo que não estava antecipando. Lucas 2, 52, e Jesus crescia em sabedoria e estatura. Se o crescimento era real, a capacidade de ser impactado pelo outro era real. Nenhuma dessas leituras é sem dificuldade. A leitura do teste tem que explicar por que Jesus usaria essa metáfora específica para testar. A leitura da mudança tem que explicar o que isso significa para a onisciência de Jesus. E o texto não resolve isso. Isso não é uma falha do texto, é uma característica do texto. O texto não está interessado em proteger uma imagem específica de Jesus. Está interessado em registrar o que aconteceu. Mas há algo que o texto diz com clareza absoluta, independente da leitura que você escolha. A mulher não foi embora quando Jesus ficou em silêncio. Não foi embora quando os discípulos pediram para ela ser dispensada. Não foi embora quando Jesus disse que não havia sido enviado a ela. Não foi embora quando Jesus usou a metáfora que a colocava fora da mesa principal. Ela encontrou dentro da recusa uma abertura e entrou por ela. O texto apresenta uma mulher que tem uma capacidade que o texto, em outros lugares, chama de fé. Não no sentido de ter a teologia certa, mas no sentido de não desistir da possibilidade de receber o que veio buscar. Ela não negou o que Jesus disse. Disse sim, e depois encontrou o espaço dentro do sim para continuar. Se há uma mesa, eu estou embaixo dela, e as migalhas caem, e eu estou aqui. E então o texto segue, e o que segue é significativo. No final do mesmo evangelho, que registrou "Não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel", está a comissão para todas as nações. Panta ta etne, todas as nações. E em Atos 10, Pedro tem uma visão, um lençol descendo do céu com animais impuros, e uma voz dizendo: "Levanta-te, mata e come." E Pedro resiste: "Nunca comi coisa impura." E a voz responde: "O que Deus purificou, não chames tu o imundo." E Pedro entra na casa de Cornélio, de um centurião romano, e diz: "Eu bem sei que não é lícito a um judeu unir-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus me mostrou que não devo chamar nenhum homem de impuro." Há uma linha que o texto traça, da mulher de Tiro, para Pedro em Jope, para todas as nações no final de Mateus. A expansão que define o Novo Testamento inteiro tem um lugar onde ela começa a se tornar visível, e uma das cenas mais antigas é essa: uma mulher gentia que não aceitou a primeira resposta. Agora, uma última coisa sobre essa mulher: ela não sabia da teologia do ministério de Jesus, não sabia da comissão para as ovelhas perdidas de Israel, não sabia se tinha direito a pedir o que estava pedindo. Mateus diz que ela se prostrou diante dele. O mesmo verbo que é usado para adoração. Ela não tinha a teologia completa, mas tinha o suficiente para chegar, aí para não ir embora. E o que o texto registra é que isso foi suficiente. Que Jesus olhou para tudo isso, o silêncio que ela atravessou, os obstáculos que ela não deixou parar, a resposta que ela encontrou dentro de uma metáfora difícil, e disse: "Grande é a tua fé." Não,
grande é o teu conhecimento. Não, grande é a tua teologia. Não, grande é a tua persistência. Grande é a tua fé. E aqui está a pergunta, que esta cena deixa a cada leitor. Não, o que Jesus estava fazendo? O texto não responde isso com certeza. A pergunta que o texto coloca é outra. O que você faz quando a primeira resposta é não? Ela não tentou forçar uma porta fechada. Ela encontrou uma janela dentro do que foi dito e entrou por ela. E o que o texto registra é que a filha ficou sã desde aquela hora, sem mais detalhes, sem mais teologia. Com o resultado visível de uma fé que não aceitou o silêncio como resposta final. Esse é o texto. Uma mulher cananeia, uma filha doente. Uma resposta que foi não. E uma fé que encontrou as migalhas debaixo da mesa. Grande é a tua fé.